Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Isabelle e bem-vindos ao canal Vivendo por Cristo. No vídeo de hoje a gente vai continuar nossa série Mulheres Louváveis e eu vou contar a história de Ana. Na história de Ana nós vamos aprender que não adianta você chorar, não adianta reclamar, não adianta fazer nada que seja emotivo. Você precisa tomar atitudes para as coisas mudarem. A história de Ana se começa lá em 1 Samuel capítulo 1. Ana era mulher de Elcana. Ele tinha 2 esposas. E enquanto Ana era estéril, incapaz de ter qualquer filho, não importa o que ela tentasse, a outra esposa, que inclusive era sua rival, já tinha filhos, e por isso ela humilhava Ana. Naquela época, mulheres que não tinham filhos eram mal vistas pela sociedade. Afinal, quanto mais filhos você tivesse, mais honrada você seria. Mas esse não era o caso de Ana. E por isso ela se amargurava, chorava. Inclusive na Bíblia diz que quando Ana estava amargurada, ela não conseguia nem comer por causa disso. Então vamos pensar. Quando alguma coisa ruim acontece, a gente fica triste, é natural. Só que você resolve os problemas chorando ou tomando uma atitude? Não era assim que a Ana pensava. Ela lamentava desse problema. Ela lamentava de não poder ter filhos, ela lamentava de Deus não ter atendido o seu pedido. Ela só lamentava, mas em nenhum momento ela decidiu tomar uma atitude. Até que chegou um dia que a Ana pensou, não, se eu quero ter um filho, então não adianta ficar chorando, afinal, não é chorando que você consegue as coisas, não é reclamando que a gente consegue aquilo que a gente deseja. Então, ela foi até o tabernáculo do Senhor, ela se ajoelhou no chão e começou a clamar a Deus. Ela clamou por um filho. E a gente vê aqui que ela tomou uma atitude. Porque, apesar do que muitas pessoas pensam, às vezes tomar uma atitude não é você agir, não é você tentar fazer um filho, se vocês entendem. Sim, isso é uma atitude, obviamente. Mas a atitude que a Ana precisava tomar é ela se entregar para Deus. Porque o problema dela não era nela. Era porque ela decidiu enfrentar, em muitas aspas, as coisas sozinha e não pedir para Deus ajudá-la. Porque quando você coloca os seus problemas em Deus, Ele não vai te deixar virar as costas para você. Ele vai te ajudar. E foi nisso que a Ana pensou, foi isso que ela entendeu finalmente, foi isso que ela fez. Ela colocou seus problemas em Deus. Ela deixou que Deus a guiasse, deixou que fosse feita a vontade de Deus e não a dela. Porque era Deus que decidiria isso. E se Deus decidisse que ela tivesse um filho, então que assim fosse. E se não, também que assim fosse. Então, Ana pediu a Deus, o tempo passou e ela finalmente teve seu filho. E adivinha de quem que Ana era mãe? Samuel, o grande profeta do Senhor. O profeta que ungiu o rei Saul e o rei Davi. E o mais engraçado e mais incrível dessa história é que quando Ana clamou a Deus, ela prometeu que se ela tivesse um filho, ela ia entregar, apesar de ser seu único filho, o primeiro filho que ela tivesse, a única pessoa que ela tinha, o único bebê, ela ia entregá-lo para o Senhor. E ele ia viver no tabernáculo como sacerdote do Senhor e iria louvá-lo lá. Afinal, foi Deus quem deu o bebê para ela. Então, ela cuidou do bebê até desmamá-lo e levou ele para lá. E Samuel só podia ver a mãe uma vez por ano. Ou seja, ela perdeu praticamente o contato com o filho. Não podia ver muito ele. Mas isso não abalou Ana. Porque por ela ter tido o seu sonho de ser mãe e por o seu filho estar sendo usado por Deus, por ele ter sido escolhido por Deus, ela estava feliz. Porque às vezes o plano de Deus não é o nosso. E ela entendia isso. E Ana, apesar de todas as coisas que ela poderia ter pensado, afinal ela poderia muito bem ter pensado, não, eu não vou entregar meu filho não, é o único filho que eu tenho, eu prometi, tô nem aí, esse filho é meu, eu cuido dele. Mas não, ela cumpriu sua promessa. Por quê? Não era porque ela queria algo em troca, afinal a gente sabe que Ana teve mais filhos depois, mas não foi por isso que ela quis cumprir, foi porque ela amava e temia a Deus. Então, outro ensinamento que a gente tem com Ana é que
quando você tem um relacionamento com Deus e quando você teme a Ele, você vai obedecê-lo e vai cumprir com as promessas que você mesmo fez para Ele. Afinal, quando você ama alguém, você não vai mentir para aquela pessoa, né? Afinal, quando você mente para alguém, é como se você estivesse quebrando a confiança que vocês têm com os dois e destruindo o relacionamento. E você não quer destruir um relacionamento com Deus. Nós não queremos destruir um relacionamento com Deus. Então, o que nós aprendemos com Ana? Primeiro, lamentar não adianta. Porque quanto mais você lamenta e reclama das coisas, pior elas vão ser. O problema se resolve agindo e não chorando. Segunda coisa, quando você promete algo para Deus, você cumpre as suas promessas. E quando você ama verdadeiramente a Deus, você faz as coisas não querendo algo em troca. No caso dela, ela não fez querendo outro filho, ela nem sabia que ia ter mais filhos. Você faz porque você ama a Deus de verdade. E ela amava a Deus. Então, estamos aqui com mais uma mulher louvável, com mais um ensinamento, com mais uma mulher incrível que a gente encontra na Bíblia. E mais uma prova de que Deus usa homens e mulheres. Bom, espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem, pessoal!